Paz do Senhor Jesus Cristo, a todos vocês, amigos, irmãos do Facebook, do programa Evangélico Sal e Luz. Para mim é uma alegria e é uma honra tratar com os amigos da Palavra de Deus. É o mais sublime dos conhecimentos, o mais perfeito livro, a mais perfeita escritura. Nada mais nada menos, meus irmãos, que a inspiração do Espírito Santo. Então, sou grato a Deus porque Ele me concede mais esta oportunidade. Se tem algo que nós devemos guardar em nossos corações, que seja a palavra de Deus, prioritariamente. Então, temos diversos compromissos: familiar, laboral, estudantil, social. Contudo, esse é um momento de importância sublime, um momento ímpar, em que nós, ao meditarmos na palavra de Deus, nós estamos crescendo, aumentando o nosso espírito e nós estamos eternamente mais próximos de Deus, cada vez mais. Então, quando nós nos debruçamos na palavra de Deus, nós somos, melhor dizendo, mais fortalecidos e estamos mais preparados para as coisas que são neste tempo, no tempo vindouro, no tempo que Deus nos permite. Então, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que já estão aqui presentes neste mais um compromisso do programa Evangélico Sal e Luz. Nessa noite, terça-feira, dia 27, o mês 7 já está indo embora. Vocês estão percebendo quão rápido o tempo está passando. E eu já falei muitas vezes, volto a dizer, principalmente nessas lives que falam sobre o fim dos tempos, sobre a escatologia bíblica. Se o primeiro semestre de 2021 foi algo que passou rapidamente, algo rápido, esse segundo semestre, percebam que será mais rápido ainda. Então vamos orar a Deus nesta noite. Senhor Deus, obrigado, Deus, por mais essa oportunidade, por mais esse compromisso que estou cumprindo nesta noite, pela vida de cada irmão, cada pessoa do outro lado dessa tela, Deus. Obrigado que estamos distantes, mas juntos, pela essa rede. Obrigado porque ainda podemos aproveitar para falarmos do seu amor nesse tempo. Que possamos encher os nossos corações de alegria, de paz, de gozo em Ti, Deus, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Amém, meus irmãos? Então, é o nosso amado irmão Fernando, o Wilson Alves. Deus abençoe vocês. Hoje vamos saber mais das coisas que acontecerão nesta terra, meus irmãos. A palavra de Deus diz que esse mundo sofrerá uma grande alteração, que esse mundo passará por turbulências enormes e horríveis. O ímpio perecerá e será eternamente separado de Deus. É o que a Bíblia Sagrada nos dá e nos instrui a passarmos a informação adiante, para que as pessoas fiquem atentas, que elas permaneçam vigilantes, porque o fim, meu irmão, realmente está próximo. Eu volto a dizer, nunca se esteve tão próximo. A humanidade nunca esteve tão próxima da morte. Ou o medo nunca esteve tão forte, nos rodeando tanto em termos de humanidade, como nesse tempo
chamado tempo de pandemia. Um tempo que para milhões não era considerado até 1 ano e meio, até esse 1 ano e meio atrás. Porque os cristãos, meus irmãos, as pessoas que estão considerando a palavra de Deus, essas pessoas, salve algumas exceções, que Deus falou diretamente, porque Deus sempre expõe para os seus servos as coisas que vão acontecer antes que essas aconteçam. Então Deus, ele é maravilhoso. Diz lá o profeta Amós que Deus faz as coisas e deixa o seu servo com conhecimento dessas. Amém? Antes de eu continuar aqui, deixa eu dar uma paz do Senhor Jesus Cristo, um grande abraço aqui também para os nossos irmãos que estão aqui conosco. Boa noite, Pai Senhor Jesus Cristo, Lúcia Garcia, na cidade de Itabaiana, com o amigo Salles, a família. E o nosso amado irmão também, o Anderson Valença. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, pela sua vida, Anderson. E para mim é uma alegria tê-lo aqui junto, conectado diretamente nesta live. Abrindo um parênteses, meus irmãos, para algumas pessoas que não sabem, esse jovem rapaz aí, esse jovem senhor, o Anderson Valença, ele é um dos nossos irmãos em Cristo, ministro da palavra de Deus, e começamos juntos aí, alguns anos atrás, com o programa Evangélico Sal e Luz, lá na rádio em Salgado São Félix. Então, uma grande pessoa, um grande irmão em Cristo que eu tenho, louvo a Deus pela vida dele, assim também como todos vocês, e estou alegre também por ele estar conosco aqui. Amém? Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, voltando do ponto em que eu estava, a humanidade, os milhões e milhões, os povos, eles foram pegos de certa maneira de surpresa. O cristão, a pessoa atenta à palavra de Deus, ela não é, digamos, diretamente pega de surpresa, porque a palavra nos diz das coisas que vão acontecer. Então nós estamos, pela palavra, vacinados no conhecimento. Entenda, para não gerar aí desse tempo de que se fala em vacina, para não gerar aí um entendimento diferente do que eu estou querendo dizer. Nós já estamos avisados, vamos colocar assim. Porque sabemos que esse mundo é mau. Pai Senhor Jesus Cristo, meu amigo Fernando Rodrigues, Deus abençoe você, sua esposa, sua casa. Pai Senhor Jesus. Então, meus irmãos, o cristão, ele já está previamente avisado. Ele sabe que a qualquer momento pode haver um estrondo, pode haver um evento nos céus, pode haver situações em que Jesus já disse, lá atrás, Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, Apocalipse, Daniel, Carta de Paulo aos Tessalonicenses, Ezequiel, Isaías, Jeremias. Meus irmãos, Joel, tantos livros bíblicos. Então nós já sabíamos que haveríamos de enfrentar pestes e doenças e perseguição e entre outras coisas. Agora a especificidade, salve alguns que Deus alertou assim mais diretamente, porque tem sempre um propósito. Ele assim também aconteceu. A maioria das pessoas não sabia dessa pandemia. Então estamos aí ainda com as consequências, e há umas consequências que são ainda, eu usaria dizer que inimagináveis para muitos. Muitos não têm noção do que este evento está causando na vida de milhões de pessoas e nos negócios como um todo. Em todas as áreas. Principalmente as áreas que diretamente estão ligadas, bem diretamente com a humanidade. A indústria do alimento, a indústria da educação, a indústria financeira,
tudo isso está relacionado com a indústria, vamos dizer assim, no sentido, o conhecimento, a indústria 4.0, agora mais especificamente, a tecnologia, tudo conectado. A maioria das pessoas, elas estudam, a maioria elas se relacionam, vendendo, comprando, trabalhando. Então, muitas coisas estão acontecendo e ainda estão sendo levantados os dados quantitativos como consequência deste evento. E olhe que as notícias que se veem, que se leem, melhor dizendo, se ouvem nos jornais, telejornais, etc., nos portais diversos, não são as notícias mais animadoras, principalmente quando se refere ao natural. Não são as notícias animadoras. Vocês estão vendo aí o noticiário relacionados com a região sudeste e sul do país, com cepas diferenciadas, com muitas outras coisas. Agora, tudo isso está predito pela palavra de Deus, meus irmãos. O meio como vai acontecer é que muitos não sabem, mas que guerras, rumores de guerras, peste, doenças, o amor esfriando, a briga, a ambição do homem, a questão financeira, que vocês acham que é à toa que quando Deus fala do Deus Mamon, quando Jesus fala do Deus Mamon, vocês nunca se perguntaram por que o dinheiro, o poder, esse símbolo, vocês nunca se perguntaram por que tem tanta força na humanidade? Por que faz tanta diferença na vida, inclusive da família, onde pessoas matam, brigam, fazem atrocidades por conta do dinheiro, porque a palavra de Deus diz que não é o símbolo, o dinheiro é uma representação. Se eu disser que essa caneta aqui vale R$100, a partir de amanhã quem tivesse, vamos dizer, se fosse verdade, 100 canetas dessa tinha um bocado de dinheiro. Então pode ser um símbolo, como acontece com as barras de ouro, etc. Mas o amor por esse dinheiro, por essa representação, por essa moeda, aí é a raiz de todos os males, porque a palavra de Deus é a verdade, ela não mente. Se algum autor de livros, se algum estudioso, como eu já ouvi alguns, já li de alguns, que não é exatamente assim, disser o contrário, ele está mentindo, na verdade. Porque Deus disse que é assim. O amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males. A gente vê o que acontece. Mas eu gostaria de dizer ainda mais dos eventos no tempo final, que a nossa live hoje está relacionada com o fim dos tempos. Então, de antemão, eu diria também, zele por sua vida, zele pela vida da sua família, zele prioritariamente pela vida humana, principalmente. Os negócios são bons, o estudo é bom, os bens são bons, mas são passageiros, são transitórios, são somente para nos atenderem, somente para que nós nos utilizemos desses. Mas o amor é o que segue, meus irmãos. Antes de eu ler o Salmo 97, eu gostaria também de mandar a paz do Senhor Jesus Cristo aqui para o nosso evangelista e amigo Helder Araújo, nosso violonista aqui, João Pessoa, e a sua esposa, a missionária Janaína. Ao contrário que muitos pensam, os salmos também estão cheios de escatologia, no fim dos tempos. O salmista, nos seus diversos salmos e os diversos autores desse livro maravilhoso, ele coloca muitas impressões e expressões também das coisas que viriam e das coisas que virão. Então, outro dia eu realizei uma live quando intitulei A Escatologia no Salmo 40.
Foi no Salmo 46, um negócio assim. Mas hoje eu estou focando no Salmo de número 97. Porque ele começa dizendo assim, meus irmãos, são 12 versículos. Ele começa dizendo, o Senhor reina, regozija-se a terra, alegre-se as muitas ilhas. Olha, lá no livro do Apocalipse, temos o seguinte, eu vou buscar aqui, livro do Apocalipse, logo depois do capítulo 11, falando das duas testemunhas, nós temos o seguinte, meus irmãos, a sétima trombeta é tocada. Veja bem, no livro do Apocalipse, a sétima trombeta, ela é tocada. E a palavra de Deus nos diz que a partir daí, veja bem, Ricardo, Júlio César, Deus abençoe vocês e a família de vocês, meus irmãos. Estamos aprendendo mais sobre as coisas que vão acontecer no fim dos tempos. Amém? Então, olha, a sétima trombeta, a partir dos versos 15, diz assim, ó. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve nos céus grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Perceba que de nosso Senhor é Deus, se refere a Deus diretamente. E quando fala do seu Cristo, é do seu ungido, a palavra Cristo quer dizer ungido, é como Messias também, um é grego, outro é hebraico. Então quer dizer ungido, o escolhido, o que foi derramado óleo sobre ele, o Espírito Santo, o próprio Filho de Deus unigênito, Jesus Cristo. Então diz que os reinos vieram a ser. Então quando o Salmo diz, o Senhor reina, alegre-se as muitas ilhas, é um momento que Deus peleja pelos seus. Lembra quando diz lá no Velho Testamento, eu pelejarei por vós e vós calareis. Aquietai-vos e sabeis que sou Deus. Eu tenho domínio sobre toda a terra. Então, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande ancião de Deus, o grande Deus, pelejando pelos seus. E diz mais, verso 16, os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostaram-se sobre seus rostos e adoraram ao grande Deus, dizendo assim, graça te damos, Senhor, que és todo-poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Perceba a flexão do verbo, que tomastes o teu grande poder e reinaste. Então, o Senhor reina, o salmista abre o Salmo 97 com essa palavra. E diz mais, iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados e o tempo de dares o galardão aos profetas, aos teus servos e aos santos e aos que temem ao teu nome, a pequenos e grandes, o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então diz, alegre-se as muitas ilhas, os muitos povos. Só que no verso 2 diz assim, nuvens e escuridão estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Verso 3. Um fogo vai adiante dele e abrasa os seus inimigos em redor. Por isso que diz assim, ó, tempo de destruíres o que destrói a terra. A perfeita harmonia da palavra de Deus. A palavra de Deus que não precisa de um livro escrito por mãos de homens, a não ser a própria Bíblia, um próprio livro bíblico. A Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Então não precisa de livros extras. Não precisa de livros extras para entendermos a palavra de Deus. Agora precisamos buscar
em Deus, na unção do Espírito Santo, para que possamos ter o coração. Possamos ter coração. Os corações abertos a recebermos. E a outra parte é realizarmos a leitura. Porque se Deus quisesse, meus irmãos, que nós soubéssemos das coisas diretamente, sem precisar ler, ele não teria inspirado homens como Paulo, João, Moisés, etc., Davi, para escrever os diversos livros. Ele simplesmente colocaria no nosso coração. Mas não, ele nos deu uma mente brilhante, ele nos deu inteligência, ele nos deu uma visão, ele nos deu uma boca para falarmos e engrandecermos o nome dele. Ele nos deixou os escritos. Não foi à toa. Não foi à toa. Em todas as passagens bíblicas dos reis, quando eles encontravam os livros da lei, assim como foi com Salomão e outros, e eles realizavam a leitura e consideravam, sempre aconteciam coisas extraordinárias, porque a palavra de Deus, ela não mente, meus irmãos. Aí diz mais, verso 4, os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra viu e tremeu. É isso que acontecerá no dia da volta do grande Rei Jesus, o grande Mestre. Os montes derretem como cera na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Porque um fogo, meus irmãos, vai adiante dele. Vamos lembrar do que Pedro, o apóstolo Pedro, ele falou sobre esse fogo, vamos dizer assim. O apóstolo Pedro, ele falou em sua segunda carta, no capítulo 3, mais diretamente. Ele diz assim, ó, capítulo 3 e verso 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. A terra e as obras que nela há se queimarão. Essas obras estão relacionadas com as ações humanas também, meus irmãos. Então, quando falou no Apocalipse, ele virá dar o galardão aos seus servos, os profetas, chega-se o tempo dos mortos, ou seja, da ressurreição. Quando fala tempo dos mortos, se diz da ressurreição. Chega-se o tempo dos mortos de galardoar, ou seja, presentear. E por outro lado, aqueles que não quiseram saber de Deus, nem do seu ungido, eles serão destruídos. Lembram do que aconteceu com as cidades de Gomorra, Sodoma e outras vizinhas? Cidades que escolheram quase que na sua totalidade os seus habitantes, quase 100%. Escolheram viver sob a natureza diretamente do pecado, ou seja, distante plenamente de Deus. Tirando Ló, vamos dizer assim. O que aconteceu, meus irmãos? Quando os anjos tiraram Ló, incitaram ele a sair, as filhas o acompanharam. A mulher ficou como uma estátua de sal. E a cidade foi totalmente destruída. De modo que se via de longe o seu fogo. O próprio livro do Apocalipse diz que da grande Babilônia, de longe a fumaça de bolas de fogo enormes caindo como um meteoro. Sabe quando cai um meteoro, um meteorito, ou algo que
diz que estraçalha a energia que dele se desprende. E o buraco que faz no solo, às vezes um pedaço pequeno, é uma ideia, meus irmãos, do que Deus diz na Bíblia, no final dos tempos. Uma ideia. Então, não se deseja para nenhum humano passar por um momento como esse. Passar por um momento de aflição como tal. Deus, ele quer, através da sua palavra, está nos chamando, ele quer que a humanidade se aproxime dele. Mesmo nós sabendo que nem todos vão se aproximar. Nem todos se aproximarão do grande e poderoso Deus. E diz mais, os céus, verso 6 do Salmo 97, os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até aqueles que o traspassaram, ou seja, os mortos que um dia participaram diretamente, furando, traspassando Jesus, aquela lança, e aqueles que indiretamente traspassaram, simbolicamente falando. Aqueles que incitaram os soldados romanos a matarem ao Senhor Jesus. Então, os céus anunciam a sua justiça, todos os povos, não está falando que é o do Brasil só. Todos os povos verão a sua glória. Aí no verso 7 temos, confundidos sejam todos os que servem a imagem de escultura, que se gloriam de ídolos, prostrai-vos diante dele todos os deuses. Então, meus irmãos, quando da volta de Jesus, não terá nenhum outro Deus, nenhum que se coloque como Deus, porque Deus, o Jesus Cristo, Deus dos céus, ele não divide a glória dele com ninguém. As pessoas podem até realizar uma escolha de crer em qualquer que seja, em qualquer coisa que ela queira crer. Mas Deus deseja que essas pessoas voltem-se para Ele, se reconciliem com Ele, porque Ele cumprirá integralmente, meus irmãos, a sua palavra. E essa não é uma palavra para medo. Esta é uma palavra de salvação, uma palavra de bênçãos para a vida daqueles que ouvem, que guardam as palavras dessa profecia. Porque o que eu estou lendo aqui são atos proféticos, são profecias registradas na Bíblia Sagrada, registradas na palavra de Deus. Então eu estou apenas transferindo. Se você quiser saber mais, leia a própria palavra de Deus. Você pode até discordar e não aceitar, mas é de acordo com a palavra de Deus. Ela continua sendo a verdade. Eu não estou aqui para falar de crença, nem de A, nem de B, nem de C. Estou aqui para falar daquele que realmente traz paz, traz vida e que nos salva. O único Senhor e Salvador. Verso 8. Sião ouviu e se alegrou, e as filhas de Judá se alegraram por causa da tua justiça, ó Senhor. Verso 9. Pois tu, Senhor, é o mais alto sobre toda a terra. Tu és muito mais exaltado do que todos os deuses. Todos os deuses. A luz, verso 11. A luz semeia-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos, ó justo, no Senhor, e dai louvores à memória da sua santidade. Amém, meus irmãos? Contudo, no verso 10 ainda temos,
Vós que amais ao Senhor, odiai o mal. Todos que amamos o Senhor, devemos odiar o mal. É uma instrução da palavra de Deus. Vós que amais ao Senhor, odiai o mal. E o que é o mal, meus irmãos? É tudo que separa o homem de Deus. Tudo que desagrada a Deus, isso é mal. Tudo que destrói o corpo, a terra, a família, o ser humano. Todas as coisas que vêm da incitação de Satanás e seus demônios. Tudo que afasta o homem de Deus é algo mal, que deve ser abominável aos olhos dos seguidores de Cristo. Porque aquele grande dia virá, meus irmãos. Não nos enganemos, mesmo que pessoas não aceitem a palavra de Deus, que digam, como muitos dizem, que não passa de fábula, que não passa de uma historinha, mesmo que muitos digam isso. Essa não é a verdade. A verdade é que um dia tudo isso acontecerá. As coisas excelentes e boas para aqueles que estão seguindo e se manterão fiéis até o fim, até a morte se for preciso. Porque o cristão, ele permanece fiel até a morte. Ele guarda as almas dos seus santos. Ele os livra das mãos dos ímpios. Esse é o que Deus nos diz. A palavra da verdade, meus irmãos. Então ele vem, diante dele um fogo abrasador, abrasando todos os seus inimigos. Quem são os inimigos de Deus? Aqueles que são contrários a Deus, que não querem saber de Deus. Os demônios, Satanás e sua legião, eles serão destruídos. Por um tempo é permitida a ação desses agentes. E eles se utilizam também de pessoas. Mas a palavra foi lida aqui no Apocalipse. Jesus virá para destruir os que destroem a terra. Então essa terra, meus irmãos, será desnudada. Ou seja, ficará vazia. Os elementos ardendo se desfarão. E a todas as obras e o que na terra há passarão pelo queimor, pelo fogo. Então será grande e terrível dia. Aquele grande dia, meus irmãos. Será um dia de alegria, tempo de alegria para aqueles que esperam em Deus. Mesmo quem morreu ontem, quem morreu hoje, e mesmo os milhares que vão morrer amanhã. Porque nenhum de nós tem domínio sobre sua vida. Tudo está nas mãos de Deus. Agora ele cumpre os propósitos estabelecidos na vida de cada um. Aquele que o busca, ele acrescenta. Então estamos cumprindo, em nome do Senhor Jesus Cristo, o que ele nos tem dado. O que nos tem dado. Todos aqueles que morreram com Cristo se levantarão ao soar da trombeta. Ele vem no seu trono para julgar, para galardoar, para realizar uma transformação nesse mundo. Aquele reino que está lá descrito, lá no livro do profeta Daniel. Um reino que não terá fim. O reino onde o grande rei, o leão da tribo de Judá, ele será o Senhor de toda a terra. Todas as coisas estarão sujeitas a ele. Somente um ser não estará sujeito a Jesus, como o grande rei da terra. Aquele que deu a própria coroa a ele, que deu uma coroa a ele, chamado Deus, seu Pai. Mas tirando Deus, tudo absolutamente estarão sempre, eternamente, sobre
sob a tutela de Jesus, o grande e poderoso Rei. Amém, meus irmãos? Então nós estamos chegando nesta noite ao final dessa nossa live de número 2 da semana. Tivemos domingo, hoje, em nome de Jesus, quinta-feira também teremos nossa live. Quinta-feira também teremos, a partir de 21 horas e 30 minutos. É um tempo, meus irmãos, de buscarmos ainda mais a Deus. Sempre foi o tempo, mas hoje ainda mais. Que os dias são realmente maus, como disse o próprio Jesus. Enquanto estamos aqui agora participando, através dessa rede, desse Facebook, dessa interação, milhares de homens estão planejando coisas que não vão gerar frutos bons para a humanidade. Mas eles não sabem, tudo isso é para que se cumpra a palavra de Deus. Jesus mesmo falou: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A minha palavra não passará, ele disse. Então tudo que está escrito acontecerá. Amém? Então medite. Esse é um tempo de busca de Deus e mais meditação. É um tempo de realmente lermos mais da palavra de Deus. Um tempo onde devemos ter muito mais a fé. É um tempo de cumprirmos o chamado de Deus ainda mais. O tempo de compartilharmos a palavra, seja através de qual meio, de um carro de som, de um culto no lar, na igreja, de uma internet, uma live no YouTube, mensagem pelo WhatsApp, Telegram, Instagram, o que você queira pensar. Folheto, mesmo em meio a esse caos no mundo, a essa pandemia. Podemos e com certeza seguiremos realizando, falando dos grandes feitos de Deus, porque Ele virá. Essa terra será destruída. Os montes se derretem como cera. Quem já viu uma cera se derretendo, pertinho do calor, sabe como é que funciona. Na presença do Senhor de toda a terra. Os seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra viu e tremeu. Se você gosta mais desse assunto, fim dos tempos, você pode ainda mais se aprofundar. Além das lives que nós realizamos toda terça-feira, a partir de 21 horas e 30 minutos, sobre o fim dos tempos, é uma live específica. Temos também um endereço de e-mail, um endereço eletrônico, melhor dizendo, um e-mail que você pode perguntar, você pode sugerir um tema, você pode questionar tudo sobre o fim dos tempos. Programa Evangélico Sal e Luz, @gmail.com. Esse é o endereço eletrônico. Programa Evangélico Sal e Luz, @gmail.com. E também temos um número de telefone, 83-987-20-4512. O WhatsApp também, você pode perguntar pelo WhatsApp. E também temos um canal no YouTube com o nome Programa Evangélico Sal e Luz. Também temos estudos lá. E também temos o Facebook, também Programa Evangélico Sal e Luz, que você pode assistir a dezenas de mensagens. E tem muitas mensagens, diversos temas bíblicos. Amém, meus irmãos? Então, além de mim, existem outras milhões de pessoas cristãs, outros milhares de irmãos que estão também realizando lives de estudos. Então, nos debrucemos e aprender de Deus. É o que vai nos projetar para a vida eterna. Amém? Chegamos ao nosso minuto número 40. É o suficiente para essa noite. Medite na palavra, se puder, volte a assistir a live.
faça anotações, leia o Salmo 97, mais uma vez. Leia a palavra de Deus e busque ao Senhor enquanto se pode achar. Amém? Deus continua nos abençoando. Até quinta-feira, a partir de 21h30, em nome de Jesus, para a glória e honra dele. Até.